como eu prometi a vocês, a gente vai debater agora a questão da PL das fake news, ou PL da censura, como tem sido chamada pela oposição na Câmara dos Deputados. Perguntei aqui aos nossos comentaristas como é que eles enxergam o posicionamento de parte dos deputados, a maioria ali na votação que acabou acelerando, votando pela urgência, ou se há necessidade de fato da criação de uma comissão. Começo contigo, Alan Gani. Claro que há necessidade da criação de uma comissão. É um projeto sobre a censura. A gente está discutindo, talvez, uma das coisas mais graves dos últimos tempos. Se passar isso daí, se instaura uma comissão da verdade que vai dizer o que pode ser publicado, o que não pode, o que é crítica, o que não é crítica. A história da humanidade já mostrou que esse caminho é o pior possível. A liberdade, ela não é perfeita, né? Ela pressupõe imperfeições, mas não existe essa liberdade asséptica. Mas ainda com as imperfeições da liberdade, é o melhor caminho para a prosperidade. Esse projeto de lei prevê a criação de uma entidade autônoma pelo governo federal que possa monitorar essas postagens e fazer essa espécie de triagem. Gustavo Segré. Já tem uma Secretaria de Comunicação e Monitoramento das redes sociais. Isso é perigosíssimo, porque tem uma pessoa que subjetivamente pode interpretar que aquilo que outra pessoa comenta, fala, publica, está errado. Então, eu continuo indo pelo lado acadêmico. Quando a gente faz alguma apresentação acadêmica, se não cita a fonte, está cometendo plágio. Isso é um delito. Quando você vai citar alguma questão que publica em alguma rede social, vincula qual é a fonte desse vídeo, dessa informação. E dessa maneira você não somente está limitando a sua responsabilidade, mas está indicando quem foi a origem disso. Isso poderia melhorar a situação sem ter que partir para uma questão de censura. Mas, finalizando o comentário, tem 238 votos. Isso permite que poderia ir diretamente para uma questão de urgência. Mas para ser aprovado precisa de 308, como uma PEC. Exatamente. E isso já não é tão fácil. Então, se você votou algum dos que votaram favorável e não está de acordo, entra e pede para o teu deputado mudar o voto. Quero saber de você, Fábio Piperno, uma lei que para os líderes do governo seria contra as fake news, que para a oposição é chamada de PL da censura. Como é que você enxerga, hein? Eu não gosto desse projeto, tenho falado sobre isso já há muito tempo. Por quê, Piperno? Porque quase tudo que esse projeto contempla, ele já existe na forma da lei, em várias leis. Não se precisa criar mais uma. E aí, a questão desse conselho, dessa comissão, não sei qual o nome que eles vão dar. Entidade autônoma. Entidade autônoma e tal. Que, aliás, eu estou lendo aqui, inclusive, dona Estela Aranha, coordenadora para direitos digitais do Ministério da Justiça, ela é contra isso. Então, aliás, ela está em atrito com o deputado Orlando Silva em relação a muitos pontos da lei. Veja, gente do governo. Então, isso é muito perigoso. Por quê? O deputado Orlando Silva, não sei qual a intenção dele, não sei qual a intenção dos 238 que votaram, enfim, a favor disso, mas eles têm que prever também o seguinte: amanhã depois, o governo muda. Esse governo não vai ser o governo dessa tendência política para sempre. A gente vai ter muitos perfis de governo daqui. Então, imagina, por exemplo, se aparece algum com um perfil um pouco mais autoritário, e aí o que vai acontecer? Nós vamos, todo mundo, vamos virar a pátria de George Orwell aqui, quer dizer, então, isso é muito ruim, muito perigoso. Recomendo, inclusive, a leitura de um artigo escrito ontem pelo companheiro Cláudio Dantas, que trata sobre isso, porque realmente esse negócio é muito ruim. Claro que é péssimo a gente ver, por exemplo, um banner como aquele que o deputado Dallagnol publicou ontem, mentindo que esse projeto poderia, inclusive, provocar censura religiosa. Porque ele puxa lá uns versículos de que supostamente há, enfim, um papel ruim para a mulher ou para outros personagens. Então, isso aí poderia ser, de alguma forma, censurado por esse novo projeto. Olha o absurdo, como se obras de literatura pudessem ser, enfim, atingidas. Mas, de qualquer forma, eu acho o projeto ruim. Ou seja, tem um consenso aqui de que está certo ser chamado de PL da censura, na visão dos senhores, e a gente está encerrando. Sim. É isso? Sim. Estamos os três iguais. Aqui, ó, fechamos em paz. Sem saber, eu coloquei um assunto que ia trazer concordância.